Oi, gente! Hoje vamos falar sobre bruxaria, autoconhecimento e inteligência emocional. Coisas que precisam no dia a dia de nossas vidas. Sem autoconhecimento, sem inteligência emocional, a gente se torna vítima de uma sociedade. E nós não estamos aqui para sermos vítimas, e sim para a gente evoluir. E a gente busca esse conhecimento, essa inteligência emocional para a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais plena, compreensão do nosso dia a dia. Porque a vida vai ser a vida para todo mundo, problemas vai ter para todo mundo, desafios vai ter para todo mundo. E quando a gente fala em bruxas, em bruxaria, a gente está falando de pessoas vividas, de pessoas que têm inteligência emocional, de pessoas que têm autoconhecimento, de pessoas que buscam dentro da natureza trazer para si os benefícios daquilo que a rodeia, com respeito, com amor. Isso é ser bruxa. Ser bruxa não é fazer feitiços grandiosos, ser bruxa não é fazer as pessoas fazerem o que elas querem. Isso não é ser bruxa, isso é manipulação. E a gente vê por aí hoje na modernidade muita manipulação, muitas pessoas que querem entrar no livre-arbítrio do outro, né? Fazerem feitiços para entrar no livre-arbítrio do outro. Isso não é ser bruxa, isso é fazer feitiço, é ser feiticeira, manipular, né? E a bruxa, ela não é isso. A questão de ser bruxa é a questão de ser livre para fazer o melhor para si mesmo e o melhor para as pessoas que a rodeiam. É saber o que está fazendo, é conhecer a natureza em si, sabe? Conhecer as fases da lua, as estações do ano e trabalhar em benefício próprio com isso. E ser grata por isso também, né? Exalar essa gratidão. Essa gratidão pelo universo, essa gratidão pelo Criador, essa gratidão pela nossa mãe Gaia, que é a natureza, que é a mãe terra. Ser bruxa é isso. E é necessário você ter sabedoria para isso. Bom, gente, eu comecei o vídeo aqui falando sem me apresentar. Para quem chegou aqui agora, o meu nome é Nice, eu sou bruxa, eu sou uma pessoa que busca sempre conhecimento, que busca sempre estudar, porque o estudo ele está na nossa vida sempre, hoje e sempre. Ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo mais, está sempre buscando mais conhecimento. Para que isso possa vir trazer para a gente uma paz interior, para que isso possa vir trazer para a gente sabedoria e crescimento dentro dessa vida temporariamente humana. Nós estamos aqui para crescer e evoluir. E a gente precisa, para isso, ter autoconhecimento. Conhecer a si próprio. Não adianta a gente conhecer o outro, a gente tentar entrar na psicologia do outro, como o outro age. Isso é muito fácil quando a gente olha de fora. O difícil é a gente olhar para dentro, é a gente se aceitar, a gente conhecer os nossos limites, enfrentar as nossas sombras, porque todos temos sombras. Todos somos luz e sombra, não tem jeito. Isso é da natureza humana. E ter conhecimento sobre isso é muito mais fácil da gente levar a nossa vida, é muito mais fácil da gente manipular as coisas. E quando eu digo aqui manipular, não é manipular de uma forma que vai mudar aquilo. É manipular de uma forma que você vai entender aquilo e trabalhar com aquilo. Manipular de uma forma que você vai olhar para as suas sombras, iluminar ela e trabalhar nela para ela ser mais luz, entendeu? Para você se melhorar mais. Então a gente precisa, é necessário a gente ter autoconhecimento. É necessário para a gente evoluir, a gente buscar o nosso desenvolvimento pessoal. E isso é um trabalho seu, por mais que a gente procure profissionais que façam isso, que ajude, é um trabalho nosso, né? Você se autoconhecer, você se autoavaliar todos os dias, né? Buscar conhecimento para isso, buscar também junto com a natureza isso também. Quando você faz um feitiço, quando você faz uma magia, você está buscando com a natureza, você está se identificando com a natureza. Você se identificar, como que eu vou explicar? Você se identificar com a natureza é, por exemplo, quando a gente muda de estação, quando você entra agora no inverno, que é o que a gente está entrando, a gente entender que a gente também tem o nosso próprio inverno, que a gente age como a natureza age, que a gente evolui como a natureza evolui. O nosso crescimento hoje é maior do que o crescimento que tinham as bruxas antigas. Elas tinham muito conhecimento, mas hoje nos é proporcionado muito mais conhecimento, com a tecnologia,
uma pesquisa muito mais fácil. Você tem a internet para você pesquisar, para você estudar, né? É muito mais fácil para você estudar hoje em dia. Então a gente tem mais ferramentas para a gente progredir espiritualmente, fisicamente, emocionalmente hoje, né? Então a gente continua nessa evolução, continua nessa caminhada da bruxaria, porque a bruxaria é o autoconhecimento. A bruxaria é a inteligência emocional. A bruxaria é saber que você é luz, que você é sombra, é saber que você tem os seus defeitos, isso são suas sombras, os seus defeitos, né? Que você tem as suas qualidades, isso são suas luzes. E saber e conhecer isso de você. Muitas vezes a gente se acha vítima das circunstâncias, vítima dos acontecimentos, e isso está nas nossas sombras. Aonde estão ali as nossas fraquezas? Está nas nossas sombras. E é preciso olhar para isso, né? E a sua luz, ela vai o quê? Ela vai abraçar as suas sombras. A sua luz, ela vai iluminar as suas sombras, para você crescer. E quando você cresce, você tem o autoconhecimento. É necessário. O que é o autoconhecimento? É você olhar para dentro. É você olhar aquilo que te dói, aquilo que te magoa, por que que aquilo te dói, né? Por que que aquilo mexe com você, né? Você olhar aquilo que está ali guardado dentro de você, aquilo que abre uma caixinha daquilo que vai te magoar, daquilo que vai te colocar em alerta, porque está dentro de você, não é o outro. Ah, porque o outro me provocou. Ele te provocou porque tem alguma coisa dentro de você que dói a partir do momento que ele toca naquele ponto. Então não é você saber porque o outro tocou naquele ponto. É você saber por que esse ponto que ele tocou dói em você. E é você se abraçar em relação a isso. Então se todas as vezes que alguém falar alguma coisa ou fizer alguma coisa e que te deixa num ponto de alerta ou que te irrita, por exemplo, então isso é uma ferida sua e ela precisa ser tratada por você. Você precisa ver essa ferida. Então, por exemplo, eu tinha uma ferida incrível que era toda vez que falava de mãe, toda vez que tocava num ponto que mãe é sagrado, que a gente tem que perdoar, porque quem não perdoa pai e mãe, quem não perdoa pai e mãe não vai para o céu, mais ou menos isso, né? Que era dito porque assim, você tem que perdoar a mãe, porque mãe é sagrado, porque se você não perdoar a mãe, a sua vida não será prolongada aqui na terra. Então frases como essa mexiam muito comigo. Então, mas não era sobre o outro. Isso falava mais sobre mim, né? Sobre aquilo que eu tinha com aquela criança ferida dentro de mim. Aquilo que eu tinha, assim, que impedia eu de realmente achar que minha mãe fosse a mãe que é desenhada no mundo, né? Porque mãe é perfeita, porque mãe ama, porque mãe é aquela que te protege, mãe é aquela que cuida. Então, teoricamente é isso. Mas na prática, na minha vida não era. E na vida de muitas pessoas não é isso. Mãe não é um símbolo daquela que cuida. Mãe não é um símbolo de segurança e de amor. Mas desenharam isso pra gente. Então isso era uma ferida minha. Por que eu não sentia o que as pessoas queriam que eu sentisse? E eu acredito que muitas pessoas têm essa ferida. Porque mãe é um ser humano comum. Mãe, ela abandona o filho. Mãe, ela maltrata o filho. Mãe, ela bate no filho. Mãe, ela dá maus conselhos pro filho. Mãe, ela põe filha para se prostituir. Mãe, coloca filho no tráfico. Porque depende muito da mãe. Mães são humanos e humanos são diferentes. Com luz, com sombra, com bondade, com maldade. Então essas pessoas que são más, que têm vários defeitos, elas se tornam mãe também. E elas criam seus filhos de acordo com o que elas são. E muitas vezes elas são maldosas, né? Então eu tinha na minha mente que mãe era aquele arquétipo de maravilhosa, de cuidadora, de amorosa. E no meu caso não era assim. Então isso era uma ferida para mim, porque eu estava errada em relação ao que o mundo pensava. Eu estava errada no meu comportamento, no meu sentimento em relação a uma mãe. Só que ao mesmo tempo eu fui subjugada, eu fui apontada, eu fui espancada, eu fui negligenciada, eu fui várias coisas que não vêm ao caso aqui com a minha própria mãe. Eu não tive segurança, eu não era uma criança que tinha segurança, era uma criança que tinha responsabilidades. Muito antes de eu entender o que era responsabilidades, eu já tinha. E isso era muito pesado para mim quando as pessoas cobravam
que eu tinha que ter amor, que eu tinha que ter respeito, que mãe é sagrado, né, que eu não podia me afastar, que eu tinha que visitar, e quantas vezes eu afastava, as pessoas faziam com que eu voltasse, né, e eu tentava fazer aquilo por obrigação, porque era assim, é a regra do mundo, mas não é bem assim, né? Então quando a gente é uma mulher sábia, porque bruxa é ser uma mulher sábia, a gente consegue enxergar os nossos defeitos e também o defeito dos outros. E deixar que o defeito dos outros sejam dos outros, não trazer para mim. Não tentar consertar em mim o que é do outro e nem tentar consertar no outro o que é meu, né? Então é eu saber que essas são minhas feridas emocionais, então que despertava um gatilho cada vez que eu queria me obrigar a ser uma pessoa que perdoei minha mãe, que amo minha mãe, sendo que eu não conseguia sentir. Então essa era a minha sombra. Então eu tive que acolher isso, né, aquela criança ferida, e tudo bem, né, cada passo da minha mãe, cada comportamento da minha mãe é dela, com os pensamentos dela e com as ações dela, porque ela quis daquela forma, ela tinha aquele pensamento daquela forma. Hoje eu sou uma mulher adulta, que entendo que eu tenho que trabalhar em mim, né? Eu não sou obrigada a estar com a minha mãe, a conviver com a minha mãe, eu tenho que soltar tudo aquilo que eu senti em relação a ela, de maus tratos, né? Tudo aquilo que eu tinha, que era um sentimento ruim, eu tinha que soltar. Então fiz várias técnicas para soltar. É o perdoar sem precisar conviver, é o perdoar e se entender, né? Se entender o porquê aquilo te magoa. E isso é um autoconhecimento. Por que aquilo me magoa? Me magoa porque na infância eu sofri isso, isso e isso. Abuso dessa tal forma, tal forma, tal forma. Isso serviu para o meu crescimento, para eu ser uma pessoa empoderada, né? Então, de alguma forma, isso também foi bom para mim. Nem toda sombra é ruim. Aliás, na minha opinião, sombras são coisas boas que quando você ilumina, você começa a trabalhar nela e te traz mais fortaleza, te torna uma pessoa mais forte. Então isso é o autoconhecimento, é você olhar dentro de você aquilo que te magoa e por quê. E você ressignificar isso. Tá tudo bem, a minha mãe me colocou no mundo e me trouxe conhecimentos da forma que ela podia e que ela queria. Então eu transformo esse conhecimento na mulher que eu sou hoje. Madura, na mulher que tem uma visão e na mulher que enfrenta o mundo de peito aberto. Porque eu tive que enfrentar o mundo de peito aberto desde quando eu era criança. Então isso me tornou mais forte. Então de uma forma ou de outra, minha mãe, ela trouxe benefício para mim da forma que ela me criou. Né? Então ressignificar isso é eu também trabalhar no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, e é necessário que a gente faça isso para as nossas vidas sempre, sempre, para a gente crescer, para a gente evoluir, que é o nosso papel aqui na Terra. Então quando a gente fala de bruxaria, de bruxa, é sobre isso, é sobre ser uma mulher sábia, é um homem sábio, porque às vezes a gente fala bruxa, 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 e aí as pessoas pensam assim, e os homens? Não, homens também, é bruxo e bruxa. Então quando falo bruxa, entenda-se também os bruxos, todos. Porque a bruxaria, ela vem mais pro lado yin, mais pro lado feminino, né? Porque ela trabalha muito essa conexão, muito essa intuição. É o lado feminino de todas as pessoas. É o lado feminino num homem, é o lado feminino numa mulher. É trabalhar com a intuição, é sentimento, né? É ligação com o divino, é você ouvir uma voz que você não ouve assim humanamente, né? Então isso é você ter uma sabedoria feminina, isso é você ter uma conexão, isso é você ter esse feeling, né? Isso vem da mulher. Mulher é lua, mulher é mistério, mulher é sentimento. Mas eu não digo mulher, não é um gênero. Né? Então, entenda-se como yin, né? Como a energia feminina, presente em mim, presente em você, presente no homem, presente na mulher. Então, quando a gente fala dessa sabedoria, a gente fala daquela sabedoria mais acolhedora, daquela sabedoria que olha e vê além do que os olhos podem ver. Então, homens e mulheres trabalham, homens e mulheres têm esse feeling, né? Depende da pessoa trabalhar mais o seu feminino interno. Então, quando fala bruxo e bruxas, ou bruxa, também se entenda isso, homens e mulheres. Então, a gente necessita trabalhar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, para a gente poder ter uma vida mais plena, uma vida mais leve. Porque se a gente leva tudo a ferro e fogo, isso não é sabedoria. Se a gente leva tudo preto no branco, isso não é sabedoria.
Muitas vezes as pessoas querem saber de onde você tirou aquilo que você está falando. Você tira de livros, você tira de estudo e você tira também de sentimento. Você tira daquilo que você recebe do divino sem mesmo você saber. Daquilo que você tem de vidas passadas e que você não lembra, mas que vem impregnado em você. Isso a gente tem e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E muitas pessoas que têm o lado yang, que é o feminino, que é o masculino, né, que é aquilo que tem que ser visto, que é o sol, que tem que ser olhado, então não consegue ver isso. Quantas vezes as pessoas me perguntam: ah, mas da onde você tirou isso? Eu tirei de várias bases, eu tirei de livros, eu tirei de estudos, de conhecimento, de vivência, de vida, de passar por aquilo, né, de conexão espiritual. Então vira só um só conhecimento. Eu não tenho como falar para você de que lugar específico que eu tirei, porque é de um conglomerado de coisas que você aprende, né, que vem junto com a sua vivência, com o seu dia a dia. Então é muito importante, a mensagem que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje é que é muito importante você ter essa inteligência emocional e esse autoconhecimento. E é você quem vai buscar isso. Mesmo que você procure por profissionais, terapeutas holísticos ou profissionais da área da psicologia, ou os dois juntos, o principal nessa jornada é você. É você quem vai buscar e é você quem vai iluminar suas sombras. O que você acha que você é fraco, aonde você acha que te machuca, aonde dói, aonde você não quer mexer. Então muitas vezes você tem que iluminar isso, porque é aí que está a sua força. Aí que está o clique que você vai dar para a mudança de vida. Então é importante a gente estar se conhecendo. O autoconhecimento, a inteligência emocional é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. E essa é a mensagem que eu tenho, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Gratidão a quem ficou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Beijos!